Olá, caros estudantes do curso técnico em secretariado. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rosimar Nádila, sou formada em Pedagogia Empresarial e vou trabalhar com vocês nessa disciplina de Técnicas Secretariais 1. Espero que vocês se empenhem bastante com nossa disciplina, participem dos fóruns de discussão e postem no fórum Tira Dúvidas os questionamentos que surgirem. Tudo bem? Nesta aula, veremos os seguintes assuntos. 1. Secretários, de onde vêm e para onde vão? 2. O histórico e evolução da profissão. 3. A origem do nome e da data comemorativa. 4. Regulamentação do técnico em secretariado. Para iniciarmos, vamos pensar um pouquinho sobre a origem da profissão que vocês estão pretendendo seguir. Vocês já pensaram de onde surgiu a profissão de secretário? Vamos ver uma imagem? Este é um escriba, um antepassado da profissão de secretário. As atividades desempenhadas por eles eram muito parecidas com a profissão do secretário. Naquele tempo, só os homens ocupavam essa posição. Ele se sentava de pernas cruzadas e com a parte da frente do seu saiote de linho bem esticado, fazia uma espécie de mesa, com uma pena ou um pincel de junco e um rolo de papiro estendido sobre o saiote que cobria os joelhos. Ele estava pronto para tomar o ditado. As tintas usadas para escrever, em geral vermelho ou preto, ficavam em tigelas no chão, ao lado, como podemos ver na imagem. Naquela época, poucas pessoas dominavam a leitura e a escrita. O escriba era considerado alguém de classe muito importante, honrosa e lucrativa. Eles podiam até seguir a carreira pública, ou seja, existiam muitas compensações para quem seguisse essa carreira. Mas quem era o escriba? Segundo Natalense, o escriba oriental é o homem que domina a escrita, faz contas, classifica os arquivos, redige as ordens, aquele que é capaz de recebê-las por escrito e que, por conseguinte, é encarregado da sua execução. Sabe-se que os escribas, além de dominar a redação na correspondência, dominavam as técnicas de arquivismo e tinham autonomia para receber as determinações da chefia, incluindo a execução. Depois, na Idade Média, os monges desempenhavam essas atividades. Com a Revolução Comercial e a Revolução Industrial, esse papel mudou muito e então, dentro dos escritórios, das indústrias, começou a existir efetivamente o profissional de secretariado. Se desde a antiguidade a profissão de secretário era exercida apenas por homens, como é possível se nós temos tantas mulheres atuando como secretárias? Quando e como foi que elas entraram na atividade secretarial? Estes e outros questionamentos são pertinentes. Então vamos conhecer como se deu a evolução histórica deste profissional. Durante milhares de anos, somente os homens exerciam atividades administrativas e as de apoio organizacional. Como a mulher adentrou no mercado de trabalho? Para compreendermos isso, vamos voltar lá na pré-história? De início, não havia nem divisão sexual do trabalho, nem especialização. Elas se desenvolveram pouco a pouco. As tarefas mais especificamente femininas eram o tratamento das peles de animais, a costura, a manufatura de cestos e, mais tarde, a fabricação dos potes de argila. Se o homem era o caçador e o artesão de suas ferramentas, a mulher se entregava à coleta e depois à agricultura. O trabalho de caçar, pescar e construir era feito pelos homens e o de coletar, preparar os alimentos e cuidar das crianças cabia às mulheres. Podemos dizer que isso representou a primeira divisão de trabalho. Perante as primeiras sociedades, ter uma prole numerosa fazia da mulher favorecida pela sorte um ser excepcional no seio do clã, ou seja, quanto mais filhos ela tivesse, mais ela seria bem vista naquela sociedade. Era o trabalho mais importante para a mulher, cuidar dos filhos e da casa.
Durante a Revolução Industrial, a partir de 1760, liderada pela Inglaterra, é que as mulheres começaram a fazer parte do mercado de trabalho, mas efetivamente, em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, é que a mulher se afirmou como importante força de trabalho. Europa estava rendida e a grande parte dos homens lutando nas áreas de combates. As indústrias, então, tiveram que aceitar a mão de obra feminina como apoio administrativo. Era uma mão de obra farta e barata, que vinha suprir as necessidades da indústria. Mas com isso, a mulher não abandonou suas atividades de cuidar da casa e da família. Ela tinha que conciliar as duas tarefas. Com o final da guerra, as mulheres haviam se tornado tão eficientes e capazes que as organizações não podiam e não queriam mais abrir mão dessa mão de obra feminina. Claro que o mercado percebeu que a mão de obra das mulheres tinha pelo menos 3 fortes atrativos. Primeiro, era disponível. Segundo, era produtiva, ou seja, produziam tanto quanto os homens ou mais. E o terceiro, era uma mão de obra muito barata. Mas e aqui no Brasil? Como foi a entrada da mulher no mercado de trabalho? Vamos ver algumas imagens para ilustrar essa trajetória. Na década de 60, a mulher começa a atuar na área administrativa, em corporações, nas grandes cidades com atividades estritamente operacionais, tais como anotar ditado, recados, datilografar, atender telefone, servir cafezinho aos visitantes. A secretária era o cartão de visitas da empresa. Na primeira imagem, vemos a típica secretária dos anos 60. Neste filme chamado A Datilógrafa, se vocês tiverem oportunidade, assistam, que vale a pena. Já na década de 70, com a chegada das empresas transnacionais, exigiu-se um curso ginasial completo ou que elas estivessem concluindo. Além de anotar recados, datilografar, atender telefone, como faziam na década anterior, elas deveriam também conhecer as técnicas de arquivismo, operar máquinas de calcular, lidar com mimeógrafos e saber registrar em livros de ata. Neste período, já eram conhecidas como secretárias. Passam, então, a entender seu verdadeiro papel e a fazer parte dos movimentos de classe. Na década de 80, temos a regulamentação da profissão em 30 de nove de 1985, o fortalecimento de classe com o surgimento do Sindicato das Secretárias. Já era exigido que estivessem concluído o ensino secundário, que hoje é o ensino médio, e estivesse pelo menos o curso superior e conhecimento de idiomas seria ainda melhor. Tais mudanças alteram o perfil da secretária, que além de exercerem tudo o que já faziam na década de 70, deveriam operar o Telex, a nova tecnologia da comunicação empresarial. Também era importante a participação delas nas organizações das reuniões e eventos como apoio organizacional. Na década de 90, a secretária ganha mais autonomia para desempenhar suas funções e passa a ter participação ativa nas reuniões, eventos, comissões de programas de qualidade, congressos, feiras e pode até representar a empresa a pedido do superior. Esta é a década de grande avanço na tecnologia, com a chegada da era da informação. Podemos observar a quantidade de equipamentos que surgiram e fizeram uma revolução na profissão da secretária, quando a máquina de datilografia foi substituída pelo computador. Na imagem, você vê um típico computador dos anos 90 e também um disquete. Alguém já viu um disquete? Para você ter ideia, era necessário pelo menos 3 disquetes para salvar uma música. Dá para acreditar? A secretária passa a ser a executora, gestora de assistência ao executivo, empreendedora e consultora. Essa mudança foi muito importante até para que a profissão não se acabasse, pois com o advindo da informática e da tecnologia, todo aquele tempo que era gasto para redigir uma carta, datilografá-la, com o computador, ela faz isso em minutos, corrige essa carta muito mais rápido. Com isso, essa profissão evoluiu.
Mas, se o secretário não mudasse o perfil e não tivesse acompanhado as mudanças e assumido novas responsabilidades, com certeza a profissão teria acabado. Mas, como o profissional soube mudar e soube como administrar melhor o seu tempo, é que conseguiu estar aí, firme e forte dentro das organizações. Nesse período, passa a ser exigido o domínio da língua espanhola por causa do Mercosul em 1995. A secretária adquire vida própria, é uma empreendedora que cria condições para a empresa produzir resultados e amplia a sua área de atuação. É importante lembrarmos que os homens voltam a se interessar pelo secretariado, principalmente nas ONGs, órgãos públicos e entidades de classe. Mas mesmo assim, ainda hoje a categoria de secretários estima-se que cerca de 90% da profissão seja exercida pelas mulheres. Nos anos 2000, passa a ser imprescindível para o desempenho profissional o curso de secretariado e é oferecido nos níveis técnico, tecnológico e bacharelado, e que tenha também o registro na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, além do domínio das técnicas secretariais. Dá para perceber as mudanças que a profissão de secretário sofreu ao longo das décadas? Vamos ver então um quadro onde fica bem claro a evolução e as novas exigências do mercado de trabalho sobre a secretária de ontem e de hoje. Evolução do perfil da secretária. Se ontem ela era responsável por atender ao telefone, hoje ela precisa ir além e atender aos clientes. Se ontem ela era responsável por gerenciar o seu trabalho, hoje ela tem que gerenciar conflitos, negociar. Se antes tinha uma ação automática, mecânica, hoje exige uma ação criativa e participativa. Se ontem era exigido que fosse perfeccionista e rígida, hoje espera-se que seja flexível e espontânea. Se antes era dependente, aguardando as ordens dos superiores, hoje espera-se que tenha autonomia e iniciativa. Se antes era submissa, hoje ela deve ser proativa e empreendedora. Se ontem era mera executadora de tarefas, hoje ela deve gerenciar projetos. Se antes a secretária era isolada apenas no seu posto de trabalho, hoje ela deve ter a habilidade pessoal e desenvoltura em todas as áreas da empresa. Se antes era necessário apenas conhecer bem a sua função, hoje é necessário conhecer bem a cultura geral e de mundo. Então, sobreviver nas organizações dependerá da capacidade de se relacionar, de vender ideias, de impor respeito. Você gerencia os processos e com eles vem o reconhecimento. Se você não chegar a tempo, alguém o fará. O mercado pede atitude. Quem chega em segundo lugar raramente é lembrado, principalmente no mundo corporativo. Ninguém fala mais em dominar técnicas de digitação, atender telefone. O que está em alta hoje são as competências intelectuais e comportamentais. Bem, até aqui vimos a origem do secretário, a entrada da mulher no mercado de trabalho e a evolução da profissão. Vamos ver então o significado e a origem do nome secretário? Segundo Ribeiro, 2002, a palavra secretário originou-se do latim secretarium e secretum, que significa lugar retirado, conselho privado, audiência, e secreto, que significa particular, segredo, mistério. O que significa em termos práticos? Bem, que o secretário é aquele responsável por assessorar, prestar atendimento a uma pessoa a qual se confia a realização de tarefas. Espera-se que seja alguém de muita confiança, alguém que possa confiar tanto segredos profissionais como pessoais. Nessa profissão, o bom senso e o sigilo são imprescindíveis. Na maioria dos países, o termo secretário é atribuído à atividade de apoio administrativo e assessoramento. Algumas empresas estão alterando o registro do nome da função na carteira de trabalho para assistente executivo, mas isso não pode. Mais adiante, veremos as diferenças de atribuições dos cargos. Assim como comemoramos o dia em que nascemos,
O mesmo acontece com a celebração do Dia do Secretário. Em muitos países, essa data é comemorada por ocasião da fundação da Associação de Secretários. Em Portugal, por exemplo, a data comemorativa da fundação da Associação Profissional é em fevereiro. Na década de 70, depois dos testes e da entrevista, para contratar uma secretária, era necessário um teste de datilografia, onde deveria dar pelo menos 150 toques por minuto na máquina de escrever. Então, qual a razão de celebrarmos no dia 30 de setembro como Dia Nacional do Secretário? Em 30 de setembro de 1867, Lillian Sholes, filha de Latham Sholes, faz uma demonstração pública da máquina criada por seu pai, o datilógrafo, sendo a primeira mulher a realizar tal feito, e que por este motivo, a data comemorativa do Dia Nacional do Secretário. O Dia do Secretário foi instituído pela Lei nº 1421, de 26 de outubro de 1977, promulgada pelo governador do estado de São Paulo. É bom lembrarmos que, assim como zelamos pelo nosso nome e pela data do nosso aniversário, não devemos ser diferentes em relação à profissão que escolhemos. Bem, vamos ver agora como a profissão de secretário é regulamentada? Secretário, categoria diferenciada? O termo categoria diferenciada significa conjunto de trabalhadores que têm identidade de interesses em razão de sua atividade de trabalho, que possui regulamentação e critérios específicos para o exercício da atividade e da profissão. Exemplos de categorias diferenciadas: secretárias, músicos, publicitários, professores, técnicos de segurança, aeroviários, aeronautas, ascensoristas, vendedores. O que devemos entender com tudo isso? Que atividades secretariais são específicas e realizadas somente por aqueles profissionais. Por exemplo, uma pessoa que trabalha como supervisora e que realiza as atividades de secretária, isto é, que redige, atende a diretoria, redige correspondência, faz agendamentos de compromisso, essa pessoa não pode realizar tarefas similares às do secretário, mesmo que altere o nome da atividade na carteira de trabalho. E quais são as normas que norteiam essa profissão? O que realmente respaldam a categoria de secretário? Então, em primeiro lugar, a lei de regulamentação, que vamos ver mais detalhadamente adiante. Os acordos coletivos são firmados através do sindicato próprio, que os profissionais do secretariado têm. Uma categoria diferente, que é o profissional de secretariado, independente das regras que norteiam seu ramo de atividade, onde ele está, seja comércio, indústria, escola, ele sempre pertencerá ao sindicato dos secretários e secretárias. E este sindicato é que fecha os acordos coletivos com o setor patronal, onde existem um piso mínimo, índices de reajustes e umas cláusulas que beneficiam o profissional de secretariado. O Código de Ética é uma outra legislação que norteia a profissão. E a Portaria 3.103, que enquadra o profissional, como eu acabei de dizer, que o profissional sempre vai fazer parte da categoria de secretários, independente do local onde ele atua. Vamos ver agora a Lei de Regulamentação. Nossa lei tem 2 números. Por quê? Bem, porque em 1985 ela teve o primeiro número, 7377. Os sindicatos de secretários e secretárias tentaram aperfeiçoar essa lei e só em 1986, através da Lei 9261, é que houve uma mudança em alguns parágrafos para favorecer a profissão. Mas como a primeira lei não foi extinta, os 2 números prevalecem. Então, quando formos falar da Lei de Regulamentação da Profissão de Secretário, é importante citar tanto a 7377, de 85, quanto a 9261, de 96. E o que diz essa lei? Ela fala, no artigo 2, inciso 1, sobre quem pode exercer a profissão de secretário. Secretário executivo,
portador de diploma de curso superior em secretariado, ou portador de curso superior e que até 1985 tenha pelo menos 3 anos de exercício efetivo das atribuições de secretário executivo. Ou seja, se até a data da primeira lei, em 1985, ele tenha 3 anos de experiência, ele poderia obter o registro. E no artigo 2, inciso 2, fala sobre as condições para o secretário, para ser secretário. Então, é preciso ter o diploma de técnico em secretariado, portador de diploma nível técnico em secretariado ou portador de 2º grau e que até 1985 tenha pelo menos 3 anos de exercício efetivo das atribuições de técnico em secretariado até essa data de 85. Vamos ver agora o artigo 3º. Artigo 3. Registro para quem não tem formação específica, mas que tenham 5 anos ininterruptos ou 10 intercalados. O artigo 3º fala sobre o registro na profissão para quem não tem o curso, nem técnico, nem superior, e muitas vezes não concluiu nem o ensino médio. Então, para esse profissional, se ele trabalhou pelo menos 5 anos antes da lei de 1985, de forma ininterrupta, ou 10 anos consecutivos exercendo a profissão, ele também tem direito a obter o registro. Já no artigo 4º, fala sobre as atribuições do secretário executivo, que são planejamento, organização e direcionamento dos serviços de secretaria, assistência e assessoramento direto a executivos, coleta de informações para execução de objetivos e metas da empresa, taquigrafia e redação de textos, inclusive em idiomas estrangeiros e tradução de textos. Vamos ver agora o artigo 5º, que trata das atribuições do técnico em secretariado, que são muito parecidas com as atribuições do secretário executivo. É importante observar que no texto ainda consta a palavra datilografia, que hoje substituímos por digitação. Atribuições do técnico em secretariado: organização de arquivos, registro de correspondências, redação e datilografia de correspondências, inclusive em idioma estrangeiro, recepção e atendimento telefônico, e vemos aqui que o secretário executivo exerce todas essas atribuições do técnico e mais as atribuições do artigo 4º. Já o técnico em secretariado, vocês podem perceber que as atribuições ainda são muito operacionais. Mesmo sobre os idiomas estrangeiros, ele faz a redação e a datilografia, mas ele não traduz textos. Então, essa é a diferença do técnico em secretariado e do secretário executivo. Bem, vamos conhecer um pouco mais das atribuições do técnico em secretariado que estão previstos no inciso 4º do artigo 5º. Onde fala sobre a execução de serviços típicos do escritório, tais como a organização do ambiente e da workstation. O que seria então essa workstation? Essa expressão, traduzida do inglês, significa estação de trabalho ou seu posto de trabalho, que compreende não só a mesa da secretária, incluindo todos os materiais, utensílios, como também a organização do espaço de recepção a cliente, se for o caso, e até mesmo a decoração do ambiente. Como já está claro o que é workstation, vocês irão ouvir falar muito. Vamos voltar ao inciso 4º do artigo 5 no slide 20. Atribuições do técnico em secretariado: organização do ambiente e da workstation, deixando sua mesa sempre organizada, limpa, com os utensílios de maior utilidade sempre à mão, organização da mesa do executivo, separando sempre as correspondências e documentos afins por pastas, sempre ao alcance da visão do executivo, organização do material de expediente, manutenção da agenda do dia e das atividades futuras, registro de formulários, recepção de visitas e documentos, saber atender bem a todos, buscando ser breve no atendimento ao público.
atendimento telefônico com eficiência, voz com entonação e tom audível, gentileza ao atender o telefone. Nós já vimos anteriormente sobre a lei que regulamenta as profissões de secretário. Após concluir a formação, o técnico ou superior, você vai ter no Ministério do Trabalho, a antiga DRT, que atualmente é a SRTE, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, e recebe na sua carteira um número que será o seu registro. Artigo 6. O exercício da profissão de secretário requer prévio registro na Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho e far-se-á mediante a apresentação do documento comprobatório de conclusão dos cursos previstos no inciso 1 e 2 do artigo 2º desta lei e da Carteira de Trabalho e Previdência. Então, do mesmo jeito que o médico tem o CRM, o advogado tem a OAB, o profissional de secretariado tem o SRTE. Esse deve ser o número que você vai ter que citar nas suas assinaturas, no seu currículo. E é muito importante que a gente divulgue esse número e dê importância a esse número, porque só médicos e advogados, engenheiros costumam usar esse número. O profissional de secretariado também precisa dar importância a ele. Então, quando vocês tiverem o número na SRTE, comecem a usá-lo, tanto na sua assinatura quanto no currículo. Dê importância a esse número. Bem, estamos chegando ao final da nossa teleaula. Hoje, aprendemos que tanto a origem quanto as atribuições do profissional de secretariado que teve início com os antigos escribas e que durante milênios foi um cargo exercido exclusivamente por homens. Analisamos como se deu a entrada da mulher no mercado de trabalho e na profissão de secretário na Europa e no Brasil. Identificamos quando o homem volta novamente a se interessar pela profissão de secretário. Compreendemos a importância da origem e do significado do nome da profissão de secretário. Analisamos como o nome da profissão está interligado com as principais características e a postura do profissional. Analisamos sobre o enquadramento legal do secretário como categoria diferenciada e a importância das atividades específicas desse profissional. E, por último, conhecemos a lei de regulamentação da profissão de secretário e as atribuições do técnico e secretariado. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Qualquer dúvida, postem no Fórum Tira Dúvidas na nossa sala virtual, que teremos muito prazer em responder. Para finalizar, vou deixar uma pergunta para que vocês respondam e discutam no polo de vocês com a ajuda do tutor presencial. Atividade de fixação. Número 1. No Brasil, a mulher começa a atuar na área administrativa em corporações nas grandes cidades na década de 60, com as atividades estritamente operacionais, tais como: letra A, anotar ditado, datilografia, atender telefone, servir cafezinho para as visitas e anotar recados. Letra B, digitar correspondências, elaborar atas, atender eventos. Letra C, realizar o cerimonial e protocolo, organizar arquivos. Letra D, coordenar projetos, eventos e reuniões. Ou letra E, entre a letra B e D estão corretas. Até a próxima!